Fala meu futuro, minha futura ex-fumante, tudo bem com você? Marlos Cavaleiro falando aqui, mentor de ex-fumantes, mais um episódio do Café Sem Cigarro, um bate-papo honesto e profundo sobre a jornada da pessoa que quer parar com o uso de cigarro. Você é muito bem-vindo e hoje a gente vai responder uma pergunta em todo o nosso podcast aqui. Vamos girar em torno de uma pergunta que aparece muito nas redes sociais de fumantes e é o seguinte, geralmente as pessoas escrevem lá: sou fumante, decidi parar de fumar, e agora? Por onde eu começo? Alguém poderia me dar alguma dica? Essa é uma pergunta recorrente que a gente vê nos grupos e hoje eu quero tratar disso. Eu quero falar sobre a primeira dica, o primeiro passo que você deve dar na sua jornada contra o cigarro. Por onde você começa nessa jornada que parece muito difícil de ser conquistada? Bem, anota o que eu vou te falar, porque nós vamos conversar sobre isso. O primeiro passo que você precisa dar para parar de fumar é entender que parar de fumar é um processo de aprendizagem. Esse é o primeiro grande passo. Eu sei que muita gente pode te dar N dicas, N conselhos, dizer que parou fazendo isso, fazendo aquilo, mas tudo isso são dicas soltas, largadas ao vento. O que você precisa não são dicas soltas, largadas ao vento. Até porque certas coisas que funcionam para um, não funcionam para outro. O que você precisa é entender que parar de fumar é um processo de aprendizagem. E é isso que eu vou te ensinar hoje, é sobre isso que a gente vai conversar. E nós vamos conversar isso em 5 tópicos. O primeiro deles, nós vamos entender o que é o processo de aprendizagem. O segundo, nós vamos entender o que é o poder do 1%. No terceiro, a gente vai entender que o processo é mais importante do que o resultado. Em quarto, nós vamos aprender as 3 virtudes necessárias para você construir um processo de aprendizagem. E em último, nós vamos entender as atividades necessárias para você construir esse processo para vencer o tabagismo. Então são 5 tópicos e a gente vai dissecar essa pergunta de uma vez por todas e você vai ter uma visão clara, exata de como você tem que começar a tua luta contra o cigarro. Então, vem comigo e roda a vinheta. Essa é a chave que vai abrir a tua cabeça. E agora chegou a hora de a gente entender o que é um processo de aprendizagem. Porque esse é o primeiro passo para você parar de fumar. Entender que parar de fumar é um processo de aprendizagem. Mas o que é isso afinal? O que é um processo de aprendizagem? Pega essa ideia comigo, vamos dissecar ela, vamos entender junto, pega um caderno e vamos vencer o tabagismo. Bem, imagina que você está andando na rua e você vê uma árvore com uma fruta bonita pendurada no galho dela. Você sente vontade de comer aquela fruta, saliva a boca, não é? Mas o que você não está vendo nessa imagem é o que está acontecendo dentro do caule e lá nas raízes da árvore. Porque para aquela fruta estar lá, aquele resultado da árvore estar lá, vários processos invisíveis aos olhos humanos estão acontecendo há muito tempo, embaixo e no caule e nas folhas da árvore. O processo de aprendizagem é exatamente essa parte invisível que nós não enxergamos. É o como, é o caminho que conduziu aquele resultado. Isso é o processo de aprendizagem. E você, fumante, precisa entender que parar de fumar é um processo. O teu objetivo, a tua meta, a tua fruta é parar de fumar. Você almeja parar de fumar, você quer parar de fumar. Mas esse não pode ser o teu foco, o foco tem que estar no processo invisível. Isso fica muito bem ilustrado numa história que Jesus contou. Vamos relembrar ela. Jesus disse que haviam 2 homens que queriam construir uma casa. Lembra da história? Vou te refrescar a memória. Um homem decidiu construir a casa num terreno arenoso, de areia. Provavelmente ele gastou pouco tempo para construir a casa, porque o terreno era fofo, era fácil de trabalhar em cima dele. Enfim, foi uma casa quase que instantânea. Um outro homem decidiu construir a casa em cima de uma rocha, num terreno de pedra. Provavelmente demorou mais para construir aquela casa, provavelmente teve que despender mais recursos, mais esforço, mas a casa também ficou pronta. E as duas estavam lá, lado a lado, muito bonitas. As pessoas passavam, achavam as casas lindas. Até que um belo dia, o tempo fechou, as nuvens vieram, começou uma chuva torrencial, vieram fortes ventos. E depois de algumas horas, o que aconteceu? A casa do homem que havia construído sobre a areia estava tombada e destruída no chão, enquanto a casa do homem que havia construído sobre a rocha estava intacta e de pé. Essa história tem inúmeras ilustrações, mas existe uma em especial. Qual é? Essa história sobre processo, a importância do processo.
o resultado ele é muito menos importante do que o processo, porque é o processo que constrói o resultado. O homem que construiu na pedra, ele escolheu um processo forte, ele escolheu um processo vigoroso, resistente, consistente. O homem que construiu na areia, ele escolheu um processo frágil, inconsistente. Você percebe a importância do processo? Então, parar de fumar é um processo. Não existe fórmula mágica, não existe um remédio mágico, não existe uma coisa que você estala o dedo hoje e amanhã você para de fumar. É um processo que tem que ser construído. E agora eu vou te dar a definição exata do que é um processo de aprendizagem. Presta atenção no que eu vou te falar. Processo de aprendizagem é um empilhamento de hábitos em prol de um objetivo grande, de um objetivo maior. Imagina o nosso corpo humano. No corpo humano a gente tem vários sistemas. Tem o sistema respiratório, tem o sistema circulatório, o sistema reprodutor. Cada sistema é algo complexo, grande, responsável por funções vitais para o organismo. Só que esse sistema, por exemplo, o circulatório, ele é composto por milhões de células, que são os blocos básicos desse sistema. E essas células somadas e unidas formam o sistema e fazem ele acontecer e cumprir a sua missão, que é circular o sangue no organismo. O empilhamento de hábitos em prol de um objetivo é muito semelhante. Se você quer parar de fumar, você vai ter que empilhar um monte de hábitos em prol desse objetivo, que é parar de fumar. Para ficar mais claro, imagina que você queira se tornar um arquiteto, um objetivo maior. Para você se tornar um arquiteto, você vai ter que criar um processo de aprendizagem, ou seja, um empilhamento de hábitos em prol desse objetivo para que você alcance ele. Então o que vai acontecer? Você vai procurar uma faculdade, aí você vai desenvolver o hábito de acordar cedo para ir para a faculdade, o hábito de estudar um pouco todos os dias, o hábito de aprender cálculos, o hábito de aprender desenhos, uma série de hábitos em prol daquele objetivo. Isso é um processo de aprendizado. Nesse contexto é importante você entender o que é um hábito, porque o hábito são os blocos básicos da construção. E para parar de fumar, você vai ter que desenvolver diversos hábitos, não é um só. Você percebe que querer tomar um remédio, querer fazer a coisa X ou a coisa Y, não resolve o problema? Porque é uma somatória de diversos hábitos que vai levar você ao resultado de parar de fumar. Então, o que é um hábito? É importante você entender. O hábito, hoje a ciência nos ajuda a entender de forma muito plena o que é um hábito. O hábito é um aprendizado que você repete inúmeras vezes e ele se torna automático na tua mente. E isso já foi estudado e é muito bacana de entender. Toda vez, por exemplo, que você repete uma atividade, vamos supor escovar os dentes, né? Que você faz no automático, você não pensa, né? Toda vez que você acorda de manhã, você não pensa que tem que escovar os dentes, você faz isso no piloto automático, exatamente. Por quê? Porque é um hábito. O hábito, ele é uma repetição de atividades que o teu cérebro entende, compreende, aprende e joga. Existe um lugar no cérebro onde os hábitos são jogados lá, que se chama gânglios basais. E isso permite que você faça diversas coisas no piloto automático. Desde escovar os dentes, até dirigir um carro. E até levar o seu filho para a escola, e enfim, inúmeros hábitos. Então você percebe que hábitos são coisas que você domina, que você aprende, e que o cérebro automatiza e você faz sem pensar. Então, o processo de aprendizagem é a formação de diversos desses bloquinhos em prol de um objetivo maior. Então, se você quer parar de fumar, você vai ter que desenvolver diversos hábitos, não um só, diversos hábitos, em prol do objetivo maior, que é parar de fumar. Quando você entende isso, isso abre o horizonte, porque você vai parar de procurar coisas milagrosas, você vai parar de achar que uma dica ou duas vai resolver o teu problema, e você vai entender que precisa entrar nessa jornada e descobrir que hábitos são esses que você precisa desenvolver, aprender para chegar no objetivo maior. Isso é muito importante você entender. Uma segunda coisa importante sobre o processo de aprendizagem é que essa construção dos hábitos em prol de um objetivo, isso é uma construção de médio e longo prazo. Você não constrói isso de um dia para o outro dia. O fumante, a maioria deles espera que um dia vá acontecer uma grande coisa, um grande evento, e aí por causa desse grande evento ele vai
parar de fumar. Isso não existe. Imagina que você quer ser um médico e aí você fica esperando o dia em que você vai cair uma bomba no seu colo e vai transformar você em um médico. Isso não existe. Para você ser um médico, você vai ter que entrar num processo de aprendizagem. Exatamente. E esse processo, ele é constituído de diversos hábitos que giram em torno de um grande objetivo. Isso é o processo de aprendizagem. E sem esse processo de aprendizagem, você não alcança grandes objetivos. Você não alcança grandes vitórias. Deu para pescar essa ideia? Esse é o grande começo. Só que tem um detalhe. Esse processo de aprendizagem, ele tem um segredo vital. E é sobre esse segredo vital que eu quero falar contigo agora no nosso próximo bloco. Então aguenta firme aí, porque a gente vai falar agora sobre o segredo vital para a construção de um processo de aprendizagem. Beleza? E agora chegou a hora de você entender o poder do 1%. Porque todo o processo de aprendizagem, ele é constituído do poder do 1%. Sem o poder do 1%, o processo de aprendizagem, ele não existe. Mas afinal de contas, Marcos, o que é o poder do 1%? Bem, o 1% ele faz toda a diferença. O que é o 1%? É você melhorar todos os dias, pelo menos 1%. Isso parece uma coisa meio maluca de falar, mas você precisa entender que todo o processo de aprendizagem acontece dentro dessa lógica. Pensa comigo, quando um estudante de medicina vai para o primeiro dia de faculdade, ele ainda não é um médico, mas ele está sendo construído um médico. E 8 anos depois ele vai ser um médico. Mas ele só é um médico 8 anos depois porque ele somou 1% a cada dia dentro de 8 anos, aprendendo coisas, aprendendo os hábitos, né? Os hábitos em prol de um objetivo maior, que é a definição de processo de aprendizagem. Então, o 1% ele é vital. É vital que você entenda esse poder. É a somatória do 1% que vai fazer você ter a vitória no final. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o poder do 1% é que as pequenas melhorias vencem grandes ações. Na verdade, as grandes ações geralmente são o resultado de pequenas melhorias. Grandes ações isoladas simplesmente não existem. Você não se transforma num motorista da noite para o dia. É a somatória de pequenas ações de aprendizado que fazem você ser um motorista no final. Faz sentido o que eu estou dizendo? Para você parar de fumar, você vai ter que entender que o processo de aprendizagem, ele precisa do 1%. Você vai ter que melhorar todo dia 1%. Ah, Mário, será que vai ser... É isso. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. É entrar na jornada para desenvolver os hábitos, melhorando todo dia 1%. Isso funciona muito parecido com os juros compostos, né? Você aplica uma quantia de dinheiro numa aplicação monetária. Quando você olha ali o rendimento dos juros, parece muito pouco. Mas com o passar do tempo, aqueles juros vão se multiplicar e talvez o dinheiro que você colocou hoje, ano que vem, possa estar duplicado, às vezes triplicado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Na verdade, o tempo, ele amplia o 1%. Essas pequenas melhorias diárias de 1%, com o passar de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, elas se multiplicam, elas crescem. E o que parecia irrisório se transforma em algo poderoso. Na verdade, o 1% ele é o segredo do progresso. Quando você acredita nisso e entende que você entra nessa jornada para somar 1% por dia, as coisas vão realmente começar a acontecer. E você precisa entender que todo o resultado de hoje, ele é uma consequência do que você plantou no passado. As consequências são sempre tardias, né? Primeiro você planta, depois você colhe. Então, se você está fumando hoje, é porque o seu processo, ele não é o processo de 1% melhor todos os dias. Ele é um processo que está ou parado ou ineficaz. Se você quer parar de fumar amanhã,
Você precisa começar a construir essa mudança hoje. E ela é devagar, ela é lenta. E aí a gente entra no conceito de que esse poder do 1%, ele cria, ele constrói aquilo que é chamado de platô de potencial latente. Ou seja, o que é isso? Quando você melhora 1% todos os dias, nos primeiros meses e quem sabe nos primeiros anos, parece que nada vai acontecer. Só que de repente, depois de tanta prática, de tanto empenho e esforço, pum, a vitória ela aparece. Eu vou te dar um exemplo. Quando você bota um gelo, uma água na geladeira e ela se transforma em gelo, lá dentro do freezer ela está numa temperatura menor que 0 graus. Porque a partir de 0 graus para cima, o gelo começa a derreter, certo? Então se você colocar o gelo lá, a menos 30, por exemplo, e você desligar o freezer e o freezer for caindo a temperatura, menos 29, menos 28, menos 27, menos 25, parece que nada vai acontecer com o gelo. Ele continua lá firme, gelo. Menos 20, gelo. Menos 15, ainda é gelo, firme. Menos 10, ele ainda é o gelo. Menos 8, ele ainda é o gelo. Menos 1, ele ainda é o gelo. Parece que nada vai acontecer. Até que chega a 0 graus. E 1 grau positivo. Aí o gelo começa a se desmanchar e desaparecer. Você percebe? É o platô de potencial latente. Você vai diminuindo a temperatura, parece que nada vai acontecer. Mas quando vê, pum, chega naquele número. Chega naquele momento, quando a vitória acontece. Melhorar 1% todos os dias causa esse fenômeno. E você vai passar por um vale do fracasso. Parece que nada vai acontecer. Você melhora 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois de amanhã e nada acontece. Não, está acontecendo. Está acontecendo. Só que o resultado vai vir depois, porque resultados grandiosos, eles são tardios. Eles são consequências do 1%. Você precisa entender isso. Parar de fumar é um processo de aprendizagem que você vai construir um pouquinho a cada dia, aprendendo um pouquinho a cada dia, construindo os hábitos em prol do objetivo maior um pouquinho a cada dia. Quando você entende isso, as coisas começam a fazer sentido. Bem, Marcos, beleza. Mas como que eu coloco isso em ação? Como é que eu consigo criar como é que eu consigo colocar esse poder do 1% em ação? Isso eu vou falar para ti no próximo bloco. Até lá. Fala meu futuro, minha futura ex-fumante, Marcos Cavadeiro falando, mentor de ex-fumantes, e nós estamos aqui no Café Sem Cigarro. E agora eu vou te falar sobre algo muito importante. Você já entendeu que parar de fumar é um processo de aprendizagem e que o processo de aprendizagem ele é construído pelo poder do 1%. O poder do 1%, para você poder materializar e construir ele todos os dias, você precisa entender uma coisa, uma inversão de valores aqui. Você precisa entender que o processo é mais importante que a meta, que o objetivo. Como assim, Márcio? Eu vou te dizer, nós vivemos a vida focados geralmente nos objetivos. Ah, eu quero emagrecer, é um objetivo. Ah, eu quero parar de fumar, é um objetivo. Ah, eu quero ficar rico, é um objetivo. Ah, eu quero me formar tal coisa, é um objetivo. E nós geralmente pautamos a nossa vida colocando metas e objetivos e tentamos ir atrás disso. O problema disso é que meta por meta não leva a lugar nenhum. Para uma meta se materializar, você vai precisar de um processo de aprendizagem. Sem isso, a meta nunca vai se materializar. Então deixa eu te explicar como que o processo, por que o processo é mais importante que a meta. Se você quer parar de fumar, isso é a meta, você tem que construir um processo. E esse processo é mais importante que a própria meta. Sabe por quê? Primeiro ponto, porque tanto os vencedores quanto os perdedores, eles têm os mesmos objetivos. O que determina a vitória e a derrota não é o objetivo. Por exemplo, todos os anos
Dezenas de estudantes começam uma faculdade. Eles têm o mesmo objetivo, eles querem se formar. Mas apenas uma pequena porcentagem dessas dezenas se forma, realmente se forma, realmente alcança o objetivo. Qual é a diferença entre vencedores e perdedores? Não é a meta, não é o objetivo, é o processo. É o processo que cada um trilhou. É isso que faz a vitória acontecer. Muitas pessoas querem parar de fumar. Por que algumas conseguem e outras não conseguem? Porque as que conseguiram criaram um processo. As que não conseguiram não criam processo. O processo é mais importante que a meta. Vamos supor que um técnico de futebol treina um time e ele quer ganhar do adversário. É o grande objetivo. O que vai fazer ele ganhar do adversário? É o objetivo de ganhar do adversário? Não, é o processo que ele usa para treinar os atletas dia após dia, semana após semana. Não faz sentido nenhum o técnico entrar no jogo e ficar olhando o placar de 1 em 1 minuto. Não é a meta, é o processo. O foco não tem que estar na meta, o foco tem que estar no processo. E isso muitos fumantes não entendem. Eles querem parar de fumar e o foco está no querer parar de fumar, mas o teu foco não pode estar no querer parar de fumar. O teu foco precisa estar no processo. Qual é o processo de aprendizagem que você vai usar para parar de fumar? Quais são os hábitos que você vai construir em prol desse objetivo? Isso é muito mais importante. É isso que vai fazer você um vencedor. Outra coisa que mostra que o processo é mais importante que as metas. Metas são mudanças momentâneas. Quando nós vivemos apenas focados em metas, nós estamos focados apenas em mudanças momentâneas. Você tem uma meta, alcançou ela, e agora? Você percebe? Se você focar a sua vida no processo, você vai ter mudanças mais persistentes, duradouras. Eu quero parar de fumar. E muitas pessoas param 1 semana, 2 semanas e voltam. Por quê? Porque o foco delas está na meta. Elas querem parar de fumar e conseguem por 1 semana, por 1 mês. E aí voltam. Por que isso acontece? Porque elas não focaram o processo. Então, a meta, ela faz você ter mudanças momentâneas e não duradouras. O processo é o contrário. Ele faz você focar na persistência, na durabilidade de todo o processo. Isso é muito importante. E o ponto 3, as metas restringem a felicidade. Isso é meio filosófico, mas olha só que interessante. Quem vive baseado em metas nunca é feliz, porque ele só é feliz se ele alcançar a meta. Quando alcança a meta, ele tem outra meta. E assim ele vai vivendo a vida, atrás de metas. E a vida vai passando, e a pessoa nunca é feliz. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. Agora, se você focar no processo e aprender a ter prazer no processo, as coisas se invertem de valor. Você quer parar de fumar? Você só vai ser feliz quando parar de fumar. Tá, mas e aí? Como é que você para de fumar? Você tem que focar no processo. Você percebe como é muito importante focar no processo e como o processo é mais importante que o objetivo, que a meta? Então, se você quer parar de fumar, minha amiga, meu amigo, você precisa focar no processo de aprendizagem. 1% melhor todos os dias. Essa é a grande charada. Esse é o grande segredo. É assim que você vai parar de fumar. Não existe um milagre. Existe um processo. Agora eu quero te mostrar como que você constrói um processo de aprendizagem forte, robusto, que realmente vai te gerar mudança. Para você construir um processo forte e robusto, você precisa de 3 virtudes. 3 virtudes, tá? A primeira virtude é a disciplina. O que quer dizer isso? A disciplina não é aquela disciplina lá do colégio de ficar de castigo, não. A disciplina significa consistência, repetição. Disciplina quer dizer que você tem que desenvolver uma tarefa todos os dias por um longo período. E isso é a disciplina. Então, para você poder desenvolver um processo de aprendizagem, você vai ter que ter uma virtude. Qual é? Disciplina. Você vai ter que estudar todos os dias um pouquinho sobre o cigarro. Você vai ter que aprender todos os dias um pouquinho sobre
várias questões que implicam na mudança de um fumante. Disciplina. A disciplina tem a ver com constância. Sem constância, você não constrói o processo. Se o engenheiro quer se formar na faculdade, ele vai ter que ter constância em estudar todos os dias um pouquinho, senão ele não vai ser um engenheiro. Então, primeira virtude para construir um processo de aprendizagem para vencer o cigarro é você construir ela baseado em disciplina. Todos os dias um pouquinho. Só que não basta apenas a disciplina. Existe uma segunda virtude que você também vai ter que usar, que é a diligência. O que é a diligência? A diligência tem a ver com qualidade. É aquele velho ditado: tudo que vem às suas mãos, faça da melhor maneira possível. Então, o diligente é aquele que vai aprender as coisas com sede, com fome, da melhor maneira possível. Ele vai praticar os exercícios da melhor maneira possível. Então, se disciplina tem a ver com constância, diligência tem a ver com qualidade. Então, você tem constância, você tem qualidade. Isso é vital para construir um processo de aprendizagem. E em terceiro, você vai precisar de foco. Foco, a capacidade de imergir em um aprendizado e deixar tudo o resto de lado. Hoje a gente vive numa época que é muito difícil ter foco. Nós estamos sendo bombardeados com imagens, com redes sociais, com informação. Cada vez mais difícil ter foco. Nós fazemos milhares de coisas ao mesmo tempo, mas para construir um processo de aprendizagem, você vai ter que aprender a ter foco. Porque foco te dá direção. Você foca na direção, entende? Então, se disciplina tem a ver com frequência, se diligência tem a ver com qualidade, foco tem a ver com direção. E você precisa disso para construir um processo de aprendizagem. Então, para você vencer o tabagismo, você vai ter que entrar no processo de aprendizagem, vai ter que exercer o poder do 1%, vai ter que entender que o processo é muito mais importante que o resultado e a meta. E para construir todo esse processo, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de diligência e você vai precisar de foco. Essas três coisas, essas três virtudes são ferramentas vitais para que você construa o processo certo para você vencer o tabagismo. Desejo que essa informação tenha te ajudado e agora no próximo tópico, no próximo bloco, nós vamos encerrar o podcast de hoje. Agora chegou a hora de eu te mostrar quais são as atividades, as disciplinas, as matérias, né? Vamos supor que parar de fumar é uma faculdade. Quais as matérias que você vai ter que aprender, né? Você vai ter que, quais são os hábitos, né? Os diversos hábitos que você vai ter que desenvolver em prol do objetivo maior. Eu quero te falar das matérias, tá? É isso que eu quero te mostrar agora. As atividades do processo para você vencer o tabagismo. Bom, primeira coisa que você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver um hábito, né? É aprender a vencer as barreiras inconscientes. Esse é o primeiro ponto. O que são barreiras inconscientes? Barreiras inconscientes são desculpas mentais que os fumantes usam para não ter peso na consciência e continuar fumando. Mais ou menos isso. Em grosso modo é isso. Eu tenho outros vídeos explicando profundamente sobre isso, tá? O que eu quero explicar rapidamente. Isso são barreiras inconscientes. São mecanismos de defesa que o fumante usa. Por exemplo, né? Vamos dizer que a importância de parar de fumar vem na mente consciente do fumante e aí ele usa a negação como um mecanismo de defesa para fazer essa ideia voltar para o inconsciente e ele continuar fumando tranquilo. Entende? Então, você vai ter que aprender a vencer as barreiras inconscientes. Isso é uma matéria. Uma matéria e você vai ter que desenvolver hábitos em prol do objetivo maior. Certo? A segunda matéria é contornar a crise ambivalente. Depois que um fumante vence essas desculpas que ele dá para si mesmo, ele se torna consciente da mudança e aí ele entra numa crise ambivalente. Ou seja, ele quer parar de fumar e não quer ao mesmo tempo. E existe uma guerra mental que perdura em fumantes, às vezes por décadas, e ele não para de fumar e fica nessa tensão. Quero, não quero. Elenca vantagens para ele parar e elenca vantagens de não parar e não para. Então você vai ter que aprender a contornar essa crise ambivalente dentro da cabeça. E aí é uma matéria, você vai ter que aprender, você vai ter que internalizar, você vai ter que desenvolver hábitos, né? Para que você consiga parar de fumar. Essa é uma segunda matéria. E a terceira é aprender a construir estratégias de enfrentamento. Então depois que você vence as barreiras inconscientes, você contorna a crise ambivalente, você vai ter que construir estratégias para vencer o cigarro. Isso porque o cigarro é um inimigo que possui muitas artimanhas, muita tática. Eu costumo dizer que o cigarro é como um polvo que lança
3 tentáculos sobre o fumante e aprisiona o fumante. Ele aprisiona o fumante quimicamente na cabeça, a dependência química. Ele prende o fumante psicologicamente, porque ele ensina o fumante a desenvolver crenças mentais limitantes. E ele tem um tentáculo comportamental, que ele se associa a outros hábitos que o fumante já tem e se torna um hábito automático e o fumante faz sem pensar. Então, você vai ter que construir estratégias para vencer esses 3 tentáculos. Essa é outra matéria que você vai ter que dominar dentro do processo de aprendizagem para parar de fumar. Você percebe que parar de fumar é possível? É muito possível, mas sem remédios milagrosos, sem promessas milagrosas. Eu sou honesto com você. Eu sou sério com você. E por isso que eu olho no teu olho e digo, parar de fumar é um processo de aprendizagem. Você tem que construir a sua casa sobre a rocha. Se você realmente quer parar de fumar, você tem que vir comigo e entrar nessa jornada. Você tem que entrar no processo. Você tem que entender que é 1% todo dia. Existem vários detalhes nesse jogo que você vai ter que dominar, internalizar. São vários hábitos em torno de um objetivo. Você entende isso? Eu espero que o podcast de hoje, as informações que a gente trouxe aí durante todo esse nosso episódio de hoje, possa realmente agregar e te trazer uma luz enorme no começo da jornada. Você pode parar de fumar. Você tem a força dentro de você. Você só precisa do caminho, do entendimento. E é por isso que eu estou aqui. Te desejo um ótimo dia ou uma ótima noite e a gente se vê em um outro podcast, em mais um episódio aí do Café Sem Cigarro. Um forte abraço e até lá.